Olá, queridos, vamos dar continuidade aí à nossa lição de número 3, agora sim na nossa segunda parte da lição. Nós vamos estar tratando aqui da nossa terceira parte aqui, onde nós vamos estar falando sobre alma, o nosso elo com Deus, o nosso elo com o mundo exterior, tá? Aqui nós estamos tratando da alma, o elo com o mundo exterior, tá? Nessa terceira parte, tá? E a nossa outra parte, nós vamos estar falando sobre o contato com Deus. Muito bem. Terceiro tópico, nós temos aqui 3 subtópicos. Vamos falar da alma e espírito são inseparáveis. Segundo subtópico, a alma é a janela para o mundo exterior, né? E a separação da alma e do corpo gera a morte, tá? Vamos explicar isso aqui. Essa parte é bastante interessante. Quero que você preste muita atenção. Nós vamos estar explicando neste vídeo sobre o que é a alma. Alma e espírito são inseparáveis. Muito bem. Não temos muitas imagens nesta parte do nosso vídeo, porque aqui é um pouco mais teológico, e nós temos aqui bastante subsídios para entendermos aqui esta parte que é muito importante entendermos aqui sobre a respeito da alma e do espírito. Que é isso? Que é alma e que é espírito? Muito bem. Vamos à leitura aí. Só viremos a entender claramente a nossa natureza espiritual se aceitarmos essa proposição, espírito e alma. Essa proposição, espírito e alma são inseparáveis. Então, já deixa claro aqui, para que nós possamos entender a natureza espiritual, nós temos que aceitar a proposição que essas duas partes são inseparáveis. Não conseguimos separar. A partir daí, veremos a alma como a janela através da qual acessamos o mundo exterior. O mundo externo, o mundo exterior. Nesse sentido, a morte física é a separação entre a alma e o corpo, tá? Então, se entendermos desta maneira, aí nós já começamos a entender como que funciona. Então, já sabemos que o nosso corpo é constituído dessas 3 partes: alma, corpo, alma e espírito, e já sabemos que agora estudando alma e espírito, sabemos que esses dois são inseparáveis, e que quando isso separa do corpo, então isso quer dizer que a parte física é morta, morre a parte física, aí sim há uma separação do corpo, tá bom? Vamos aqui adiante. Em nosso ser, alma e espírito acham-se tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhes a junção, e isso está escrito em Hebreus, no capítulo 4 e o versículo 12. Eu vou ler para que você possa entender o que nós estamos falando. Quando diz que, assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. E aí, fique você atento, que nós vamos explicar mais na frente essas intenções. Nós vamos explicar também mais na frente
esses pensamentos, né? Esses pensamentos e as intenções do coração. E aí você vai entender o que é alma e o que é espírito. Depois dessa explicação, você vai entender o que é alma e o que é espírito. Daí por que os dois não se separam. Conforme veremos, a alma e o espírito formam a nossa substância imaterial. Lembra da imaterialidade que falamos no início? Pois é, a alma e o espírito formam essa imaterialidade. São essa substância imaterial. E cada um deles tem uma função específica em nosso ser. Então, a alma tem a função dela e o espírito tem também a sua função. Os dois trabalham-se juntos, não se separam, mas cada um tem a sua função. Vamos adiante e vamos já falar sobre isso. A alma é a janela do mundo exterior. Através da alma, o ser humano se expressa e tem acesso ao mundo que o cerca. Então, na segunda explicação, diz o seguinte, que é através da alma que o ser humano se expressa ou conversa, se tem contato, se tem acesso ao mundo que o cerca, viu? Através desta alma, ok? Então, através desta alma, o ser humano expressa, comunica-se, tem acesso ao mundo que o cerca, ok? Então, através da alma. Para isso, para que isso seja possível, a alma serve-se dos órgãos sensitivos. Lucas capítulo 11 e o versículo 34. Vamos ver o que é isso. Muito bem. E por intermédio destes órgãos sensitivos, o homem carnal deixa-se atrair pelas concupiscências da carne e dos olhos. Né? Tiago 1,13 e o 14. 1 João, capítulo 2, versículo 16, já está falando sobre essas concupiscências da carne e dos olhos. Por isso o Senhor decreta: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel, capítulo 18 e o versículo 4. O pecado começa na alma e contamina o espírito e o corpo. Tá? Então o pecado... Onde é que começa o pecado? Não começa no corpo. O pecado começa na alma. E aí ele contamina o espírito. Nós vamos explicar o que é isso. Por isso que é importantíssimo nós entendermos o que é a alma. Para que nós venhamos a tratar dela. Porque é através dela é que entra o pecado. Né? Aí entristece o corpo, entristece primeiro o espírito, e aí o corpo comete o processo, fecha, como diz no ditado popular aí, passa a régua, né? O corpo aceita. Por quê? Porque feriu lá atrás, feriu a alma, que é abstrata, ele não conseguiu atentar para isso. E nós vamos dar o diagnóstico disso aqui, para curar isso, para que não chegue até o corpo. Muito bem, por isso o apóstolo recomenda a completa santificação de nosso ser. Né? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23. Lembra que eu falei que o versículo-chave desta lição não estava na leitura bíblica em classe, mas que a leitura é importantíssima nós lermos, mas que aquele versículo era um versículo que trazia uma importância tremenda e a interpretação dele iria nos dar entendimento sobre a alma? Pois é, se você ficar atento, agora nós vamos trazer um subsídio, são 4 slides que nós vamos explicar no subsídio detalhadamente o que é a alma. Né? Tem uma parte aqui que é um pouco chatinha, que vai falar sobre palavras em hebraico e o significado hoje, no sentido, mas é para
esta palavra, essas palavras, ela vai enriquecer o nosso entendimento nesta aula, para nós entender de onde vem esta palavra, né? Por que aqui o Senhor Jesus diz que a alma que pecar morre? Então a alma morre? Falamos agora há pouco que anjo não morre. Não, anjo não morre, mas a alma não é anjo, entendeu? A alma não é anjo. Então a alma que pecar morre? Não, então está escrito aqui. Vamos entender o que é isso, tá? Aqui são os 4 slides agora são subsídio desse tópico, né? Eu escrevi aqui grifo meu, por quê? Porque não é matéria, não é conteúdo da leitura, da escola, da aula, da revista. Não é conteúdo da revista, é um conteúdo à parte que também trouxe estudos teológicos, tá? São fontes bastante como que eu posso falar? Confiáveis, né? São fontes confiáveis que eu trouxe esse estudo, tá? Eu coloquei aí grifo meu, não é um estudo meu, do irmão Edson. É uma pesquisa minha, é um estudo teológico, né, sistemático, né, que eu, irmão Edson, pesquisou e trouxe para nós nesta aula entender o que vem a ser a alma. Tá bom? Então, vamos adiante. Bom, olha, aqui por aqui você já entende o que nós já falamos no nossa aula anterior, no nosso vídeo anterior. Quando diz o seguinte, ó, toda religião ou comunidade, linhas de pensamentos, divide o mundo em 2 esferas. Esfera humana e esfera divina, viu? Então aqui isso é fato, né? Ok? Então isso aqui é fato. Então toda a esfera de religião ou comunidade divide o mundo em 2 esferas, né? Ou qualquer linha de pensamento vai dividir o mundo em 2 esferas, humana e divina. Todo ser humano tem uma religião, né? Ele é budista, ele é candomblessista, ele é ateu, ele é evangélico, ele é católico, mas ele é ser humano. Mas ele tem essa esfera espiritual que leva ele a crer em alguma coisa, tá certo? Então, muito bem. Até aí, beleza, né? Ok? Vamos adiante. Segundo algumas linhas de pensamento, a alma é algo que consegue ficar entre os 2, viu? Então, a alma é algo que consegue ficar entre os 2. Que 2? Entre a esfera humana e a esfera divina, ok? Muito bem. A alma no Novo Testamento recebe o termo psique. Psique. Então, o termo psique está no psicológico, né? No intelecto da pessoa. Logo, está na mente, correto? Muito bem, vamos adiante. Ele é encontrado para mencionar o homem, ser animal e até mesmo definir algo físico referente à vida. Então, está dizendo que esse psique é encontrado para mencionar o homem, ser animal racional, correto? E até mesmo definir o seu físico, algo físico. Ou seja, a vida, né? A referente à vida, né? Muito bem. Então vamos entender aqui. Outras características importantes as almas morrem. Aqui deveria ter uma interrogação, mas tudo bem. As almas morrem? Muito bem, vamos adiante. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai. Assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá.
Então, esta passagem está escrita em Ezequiel, capítulo 18 e o versículo 4, como nós já falamos agora há pouco no conteúdo da leitura da revista. Tá? Muito bom. Bom, agora que entendemos um pouco o conceito de alma, vamos analisar o que é a alma. A palavra alma em hebraico é nefsher. Então, em hebraico, né, no original que foi escrito a palavra de Deus, né, esta palavra alma significa nefsher. Tá? Uma possível tradução para nefesh é garganta, tá? Garganta, a garganta do homem, garganta. Muito bem. Por exemplo, em Números, no capítulo 11, versículo 6, está escrito assim: mas agora a nossa alma se seca. A nossa alma se seca, ou a nossa garganta se seca. Tá certo? José, quando foi preso, foi levado pela nefesh, pela garganta, pela nefesh. Muito bem. Nefesh também é usado para homens. Havia 33 nefesh, ou seja, 33 almas na casa de José. Isto é, 33 famílias na casa de Jacó. Então, logo, nefesh também pode significar pessoas, famílias, no sentido de vida. Então, o animal em Gênesis foram chamados de nefesh, shaim, animais viventes. Tá certo? Então, isso quer dizer, tudo isso para explicar alma. Então, sendo assim, alma nada mais e nada menos do que a Bíblia interpreta como vida. Então, morre, né? Morre. Não é a alma imortal. Não estamos aqui falando de anjos, estamos falando de alma. Então, alma, biblicamente, morrerá, porque é considerado vidas. Tudo isso aqui para explicar alma. Tá, muito bem. Então vamos lá. Vamos o que interessa. Então, o que é alma? Então, olha, a alma, quando usado na Bíblia, é para descrever o homem, isto é, o ser vivente. Tá bom? Que eu acabei de falar. Então, na Bíblia, está falando desse ser vivente que foi dado o fôlego de vida. Né? Então, vida é a alma. Então, morre. Quando morre, então, aí a alma sai do corpo. Logo, meu amado, vamos adiante. Segundo a teologia, a alma também é um conjunto de características, dividida em 10 partes, sendo sentimento, emoções, motivações, prioridades, coração, desejo, intelecto, caráter, personalidade e consciência. Tá? Então, dentro da alma está todas estas coisas. E agora nós vamos para um fechamento aqui que você vai entender por que houve essa separação aqui. Muito bem. Aqui nós temos neste slide, quando mostra o corpo, a alma e espírito, e a alma está aqui. Dentro da alma está o centro das emoções, vontade e mente, que acaba sendo todo este processo que nós falamos aqui, ó. Tudo isso aqui, toda essa parte aqui, ó, ela está aqui, ó, na alma, tá bom? E a parte do corpo, o corpo está é a parte da mortalidade, da matéria, onde está a visão,
a audição, o tato, o paladar, o olfato, tudo que nós tocamos, tudo que nós podemos apalpar, tudo que nós sentimos, que nós enxergamos, está no corpo, está no corpo. E o espírito? O espírito, que aí vem a parte interior, que é a parte do contato com Deus, que vai ser explicado no próprio slide. Esta parte aqui, que é a parte do espírito, que vem a ter o contato com Deus, ela não é o espírito que está aqui na alma, né? Este espírito que morre, que está aqui na alma. Vamos ver isso mais na frente. Vamos adiante. Então o homem, a alma, é composta por estas 10 características. Tá? Então o homem, ou seja, a alma é composta por aquelas 10 características. E aí nós vamos explicar o seguinte, o que fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, quando diz, muito bem, vou explicar um texto aqui para você agora. Olha, o texto de Paulo, né, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensível para a vinda do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, como fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Agora que entendemos o que é a alma, fica mais fácil entender esse texto de Paulo. Ele diz para santificarmos a alma, viu? Então ele está falando para santificarmos a alma. Então Paulo está dizendo exatamente que temos que santificar esses 10 sentimentos, tá? Esses 10 sentidos, essas 10 características. Então aqui, voltando aqui, então Paulo está falando que nós temos que santificar o sentimento, as emoções, santificar a nossa motivação, as nossas prioridades, o nosso coração, os nossos desejos, o intelecto, o caráter, a personalidade e a consciência. Tem que ser santificado plenamente, como fala aqui, plenamente santificados, santificados. Para quê? Para o grande dia. Porque se nós não santificarmos essas 10 partes que é a alma, o que vai acontecer? Nós vamos entristecer o espírito, né? Vamos entristecer o espírito. E aí entristecendo o espírito, a gente vai cometer o ato e aí vamos jogar o corpo no precipício. O corpo é o último a sofrer com o processo. Tá bom? Muito bem. E a separação da alma e do corpo gera morte, né? A morte ocorre quando a alma separa-se do corpo, né? Quando a alma separa-se do corpo, aí há a morte, né? É o que nos mostra a narrativa da morte de Raquel, a esposa amada de Jacó. Gênesis capítulo 35, versículo 18. Saindo-lhe a alma, ela morreu. Então saiu a alma, saiu-lhe aqueles sentimentos, aqueles 10 características, né? Sai, aquilo morre, né? Aquilo lá é que sai do corpo. A pessoa morre, aquilo sai do corpo, separa-se do corpo, tá? A separação. Quando isso ocorre, a alma dos justos é recolhida no lugar de descanso, ao passo que do ímpio é aprisionada no inferno. Aqui é uma referência de Lucas 16, do 20 ao 31, onde fala lá de aquele mendigo e Lázaro. Observe, pois, que a alma, juntamente com o espírito, permanece consciente até a ressurreição do corpo. Então, esses dois, a alma e o espírito, eles permanecem em plena consciência até a ressurreição do corpo.
quando o corpo morre, e aí há o dia da ressurreição. No dia da ressurreição, o corpo ressurge, e aí junta-se novamente com a alma. Permanente consciente até a ressurreição do corpo. Enfatizando que a alma e o espírito são inseparáveis. Então esses dois são inseparáveis. São um único elemento de nossa imaterialidade. Eles dois é um único elemento da imaterialidade. Então eles não morrem. Tá bom? Muito bem. Tópico 4. O espírito e o nosso contato com o nosso Deus. 3 subtópicos separam o que é o espírito e o elo entre o nosso corpo e Deus, e a sede de nossa comunhão com Deus. O que é espírito? O espírito humano pode ser o espírito humano, por ser o elo entre o corpo e Deus, é a sede de nossa comunhão com o Pai Celeste. Então, o espírito é a sede da comunhão, né? Quando nós temos lá o espírito que está dentro, que é a santificação da alma, aí ele está o espírito logo após, que essa santificação é o elo do contato. Logo, eu santificando a alma estando irrepreensível, aí eu tenho o espírito, né? O espírito em comunhão com o Pai. Na Bíblia, o espírito e a alma são tomados, às vezes, como sinônimo, né? Em termos simples, o espírito compõe juntamente com a alma a parte imaterial do ser humano. Então, a parte imaterial do ser humano está composto com o espírito juntamente com a alma. Embora distintos um do outro, não podemos separar-se. Somente a palavra de Deus, como já vimos, é capaz de alcançar a divisão entre ambos. Já falamos aí, Hebreus capítulo 4 e o versículo de número 12. Em virtude de suas faculdades, o espírito humano atua como a sede das nossas afeições espirituais. Então o espírito, ele atua como a sede das afeições, que aqui ele atua como sede, ou seja, na alma, né, que é a sede dessas emoções, dessas afeições, é o espírito do homem, tá? O espírito do homem. O elo entre o nosso corpo e Deus, né? É por meio de nosso espírito que nos comunicamos com Deus, do espírito, do nosso espírito do homem. É por meio dele que comunicamos com Deus. Como isso acontece? Quando nós santificamos a alma, né? Não contaminando a alma, aí vem o elo de comunicação com o Espírito. Foi em seu Espírito, portanto, que João recebeu a revelação do Apocalipse. Paulo, no serviço missionário, estava no Espírito em comunhão com Deus e com os irmãos. Primeiro a Coríntios, capítulo 5 e o versículo 4. Então foi no Espírito, o Espírito do homem. E a sede de nossa comunhão com Deus. Através de nosso Espírito, temos experiência e encontro com Deus. Salmo 134, 4 e 7. Eis a experiência do profeta, Isaías 26, 9. Né? Portanto, a verdadeira alegria divina manifesta-se, em primeiro lugar, em nosso espírito. Quando a alegria, quando há santificação da alma, então aí há harmonia espiritual. Então aí vem o contato com Deus através dessas coisas. Por isso que é importantíssimo a santificação da alma. Neste que
todo o nosso ser consagra-se ao serviço divino. Salmo de número 51, 12, nós vemos Davi, né, pedindo a Deus que não retire o Espírito Santo. Uma vez que ele comete o pecado, ele roga ao Pai que ele não poderia ficar sem o contato. O nosso espírito tanto fala em mistério quanto ora. O espírito também tem esse elo aí de comunicação. O espírito também pode abrigar o orgulho e a soberba, viu? Por quê? Porque é o centro de emoções. Então, ele pode abrigar isso. A alma, quando ela fica arrogante, ela fica orgulhosa, então ela projeta um espírito orgulhoso. E aí ele fica soberbo, e aí bloqueia esse contato com Deus. Por isso, quando o ímpio falece, o seu espírito e também a alma, porquanto ambos são inseparáveis, é aprisionada até o julgamento final. Pois quando isso acontece, que a pessoa morre sem o arrependimento, então ele tem esse destino, possivelmente ele tem esse destino. Amados, vamos agora concluir a nossa aula dizendo o seguinte: o homem é um ser tanto físico quanto espiritual, né? Os dois elos, tanto físico quanto espiritual. Por essa razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação, né? Esse versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, foi muito bem explicado aqui, tratando-se da alma. Temos de ser santo no corpo, na alma e no espírito, tá? Onde o tratamento da alma é importantíssimo, porque através desse processo aqui da alma, a gente não entristece o espírito e não comete o pecado do corpo. Jesus morreu e ressuscitou a fim de que sejamos santos em todo o nosso ser. E quanto ao arrebatamento da igreja, apesar de nossas limitações, o Senhor nos revestirá da imortalidade e da incorruptibilidade. Então, o Senhor vai nos revestir da imortalidade e a incorruptibilidade, que é o processo de não sermos corruptíveis. Busquemos a santificação. Todo o nosso ser pertence a Deus. Somos o templo do Espírito Santo. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos conceda uma próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.